Paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para mais uma escola bíblica dominical, estudando esse trimestre sobre relacionamento familiar. E hoje nós vamos estudar a lição 6 da nossa revista, com o título Tal Pai, Tal Filho? Bom, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Bom, hoje nós vamos estudar a história do rei Manassés e do seu filho, que também foi rei, o Amon. Amon era o filho do ímpio rei Manassés, e como pai, ele também teve uma vida marcada pela maldade e pela idolatria. Amon teve a oportunidade de observar as loucuras de seu pai, mas ele não o fez. Quando ainda era jovem, Amon herdou o reino. Ele teve a oportunidade de se voltar para o Senhor e servir a nação piedosamente. O jovem rei, entretanto, escolheu o caminho da injustiça, da perversidade e da idolatria, o mesmo caminho pecaminoso do seu pai. Tópico 1. O exemplo do pai. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o rei Manassés. Manassés, que significa esquecimento, ou aquele que esquece. E ele era filho do rei Ezequias, que foi um grande rei em Jerusalém, que fez grandes proezas com a força do Senhor, né? Com a sabedoria do Senhor, com a presença de Deus. Andou nos caminhos do Senhor. Bom, o rei Manassés começou a reinar com apenas 12 anos de idade, então bem imaturo. E agora nós vamos ver um pouco dos pecados que ele cometeu nesse tempo. Ele foi um dos reis que mais reinou em Jerusalém, um período mais longo, cerca de 55 anos, é o que dizem os estudiosos, e nesse tempo ele cometeu muitas coisas. Então, o rei Manassés, pai de Amon, edificou um altar especial para cultuar o deus Baal em Jerusalém, além de instituir o culto à imagem de escultura. Manassés trouxe para o meio dos israelitas o politeísmo, o culto à natureza e particularmente o culto aos deuses assírios. Ele foi um rei que ele trouxe para dentro do templo, para dentro da casa do Senhor, imagens de escultura, colocou no pátio do Senhor altares a outros deuses. Então, ele fez tudo o que Deus abomina, porque Deus já havia falado que naquele templo o nome dele seria exaltado. E Manassés, ele chegou a construir altares ali dentro, construir altares em Jerusalém. E ele sacrificava, e a maldade do coração dele foi tamanha que ele chegou a sacrificar os seus filhos a esses deuses. A palavra de Deus diz que o homem, sendo mau, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mas Manassés, ele foi contra toda a palavra de Deus. E ele chegou a cometer isso. Ele se rendeu à feitiçaria e ao espiritismo da religião babilônica. E essa corrupção da religião trouxe para o reino muita injustiça. Manassés, em vez de evitar o desvio da nação, tornou-se o responsável pela restauração dos cultos pagãos, desfazendo todo o trabalho feito pelo seu pai, o bondoso rei Ezequias. Então Manassés, ele desviou muitas pessoas, ele desviou uma nação. A Bíblia fala que foi um dos reis que mais cometeu maldades e atrocidades. A Bíblia fala que ele que ele sacrificava pelo menos uma pessoa por dia, enchendo o chão de Jerusalém de uma extremidade à outra, ficando manchada de sangue. Então, mesmo sendo advertido pelos profetas de Deus, Manassés não quis dar ouvidos. Então, ele teve oportunidades, ele ouviu Deus. Na verdade, Deus enviou profetas para falar com ele.
Só que ele não quis ouvir, ele tampou seus ouvidos. E aí Deus permitiu que que viesse contra eles os assírios e que humilhassem, desfilassem com ele preso a um carro de boi pela cidade. Então Manassés foi humilhado e para que ele entendesse, para que ele aceitasse e entendesse a correção. Então, Deus muitas vezes nos corrige com circunstâncias, com situações, para que a gente se volte para Ele. E Manassés, no momento do sofrimento, ele fez uma oração de arrependimento e se voltou ao Senhor. Deus ouviu a sua oração e perdoou. Na verdade, o perdão ele é evidenciado não por uma oração da boca para fora, ou pelo choro, ou por chorar. Na verdade, o arrependimento é evidenciado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então, se há arrependimento, há mudança de atitude. Quando a pessoa muda de atitude, isso quer dizer que realmente ela se arrependeu. E Manassés, ele se arrependeu. Naquele momento de aflição, a misericórdia de Deus é tão grande que naquele momento ele se arrependeu, ele alcançou a misericórdia de Deus. Então, Deus devolveu o reino para ele. Ele voltou para Jerusalém. E naquela alegria do perdão, de ter sido perdoado, de reconhecer que errou e Deus ter livrado e perdoado a vida dele, ele rompeu com toda a idolatria que havia implantado em Jerusalém. Ele mudou de atitude. Embora o rei tenha se arrependido, o coração do povo estava contaminado com o culto aos falsos deuses. Então, houve ali ele se arrependeu, porém já tinha sido plantado aquela semente de idolatria. E muitas pessoas já estavam na idolatria por conta dele, por conta dos pecados dele. Ele levou muitas pessoas a isso. Amon, por sua vez, não escolheu seguir o exemplo de arrependimento do pai, mas a sua impiedade, cometendo os mesmos erros que Manassés cometeu contra o Senhor. Amon presenciou a consequência do pecado na vida do próprio pai, mas isso não foi suficiente para que o jovem rei escolhesse pela retidão e o temor a Deus. Tópico 2. Amon escolheu a maldade. Deuteronômio 30, o versículo 19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Bom, mesmo não tendo um bom exemplo de pai, Amon teve a oportunidade de fazer a própria escolha. Ser filho de alguém ímpio não significa necessariamente ser ímpio também. Da mesma maneira, nem sempre o filho de alguém correto escolhe a retidão. Maldade não é apenas resultado das influências, mas é uma questão de escolha. Amon poderia ter observado os exemplos da sua família e as consequências sofridas por ela. Ele teve a oportunidade de se tornar um grande rei e mudar a história de Israel, mas ele não o fez. A consequência disso logo veio. Dominado pelo poder do trono e pela maldade, Amon teve a vida ceifada precocemente. O jovem rei morreu com apenas 24 anos de idade, vítima das suas próprias escolhas, traído e assassinado pelos seus oficiais. Isso mesmo, Amon reinou apenas 2 anos. Ele começou a reinar com 22 e ele reinou apenas 2 anos. Com 24 anos, precocemente, ele foi assassinado pelo próprio pessoal que trabalhava com ele. Ele escolheu seguir pelo caminho mau. Ele escolheu seguir pelo caminho do seu pai. E ele teve bons exemplos na sua casa. O rei Ezequias, o seu avô, ele teve muitas conquistas com o Senhor, andou na presença de Deus. E o seu pai, embora no começo, por um bom tempo, ele tenha andado na idolatria e feito coisas contrárias ao Senhor, mas ele se arrependeu e ele teve uma mudança de atitude.
Então, Amon, ele tinha tudo. Se ele quisesse, ele poderia ter mudado toda a história daquele povo, mas ele quis andar na maldade do seu pai. E ele colheu. Então, que lição nós podemos tirar da vida de Amon? Que lição você pode tirar do exemplo de Amon? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ou seja, ele vai colher. Então, que nós possamos plantar coisas boas, para colher coisas boas também. Amon tinha tudo para ser diferente. Inclusive, o bom exemplo do seu avô, o rei Ezequias, que honrou a Deus. Na verdade, Manassés, o seu pai, já tinha sido transformado pela dor e o pecado, e pelo arrependimento dos seus atos. Amon, porém, não considerou os males que a nação já havia sofrido. Infelizmente, ele andou na contramão da verdade, escolhendo a maldição em vez da bênção, assim como eu li. Então, o Senhor, ele põe dois caminhos na nossa frente. Todas as pessoas, elas têm a oportunidade de fazer essa escolha. Então, o que você tem escolhido? Quais são as escolhas que você tem optado? Porque as influências ruins, nós vemos na Bíblia muitos exemplos, muitas histórias de pessoas que tiveram influências ruins, mas optaram, escolheram em fazer o bem, escolheram a melhor parte, escolheram a presença do Senhor, escolheram a vida, como diz o versículo que eu li de Deuteronômios 30, 19, o Senhor ele nos dá a chance de escolher pela vida ou pela maldição. Então, e ele ainda aconselha, escolhe a vida para que você viva. Então, qual é o caminho? Quais são as escolhas que você tem feito? Ainda que as influências ao seu redor sejam ruins, mas a escolha é sua. Você tem o poder de escolher o que você quer. Seguir pela presença de Deus, andando na sabedoria, andando no amor do Senhor, ou seguir pelo caminho ruim. Tópico 3. O valor do sacerdócio. Na antiguidade, o filho era preparado para suceder o pai no seu ofício. As crianças eram educadas no próprio lar, ou seja, pelo modelo e o exemplo dados pelo pai. Este, então, levava o menino para o campo ou para a oficina, onde iniciava o seu treinamento com tarefas fáceis e aos poucos ensinava as mais difíceis. Em casa, a mãe procedia do mesmo modo com as meninas. Paralelo a isso, os pais se esforçavam para oferecer uma boa formação de caráter e hábitos, tais como respeito aos mais velhos, falar a verdade, ser zeloso nas suas atividades, ser responsável, ser organizado, ser limpo, ser gentil. Entre os judeus, os pais deviam estar sempre envolvidos na educação dos filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 9, fala sobre isso. O pai era o primeiro professor e o lar era a primeira escola. O exemplo sempre começava dentro da própria casa. A Bíblia outorga aos pais a responsabilidade do futuro dos seus filhos. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Educar não é responsabilidade da escola, mas dos pais. Então, nós precisamos hoje tomar cuidado, porque o governo tem tentado tirar isso dos pais. Nós vemos dia a dia mais e mais o governo e a sociedade tentando tirar essa responsabilidade dos pais. Mas isso ainda é nossa responsabilidade. Os cristãos devem aprender isso desde cedo para que no futuro coloquem em prática na família que constituirão. Um dia vocês terão a sua própria família e os teus filhos, as suas filhas, e vocês terão que ensiná-los no caminho do Senhor. Amon, de fato, não teve em Manassés um pai capaz de prepará-lo para o futuro. O pai não deu ao filho um exemplo de dignidade no trato com o povo, mas isso não justifica as maldades
que o jovem cometeu, até porque ele poderia ter escolhido seguir o exemplo do avô, do rei Ezequias. Todas as pessoas têm escolhas a fazer, independente da sua história de vida. Para o cristão, o melhor exemplo, o melhor modelo a seguir é Jesus, a despeito dos exemplos que tenham recebido. Então, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que olhar para o Mestre, para o modelo a ser seguido. O maior modelo a ser seguido na nossa vida é o Senhor Jesus. Às vezes a sua família não é convertida, às vezes a sua família ainda não conhece o Senhor. Então, tem que olhar para o Senhor Jesus. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis ao seu redor, olha para o modelo e segue o exemplo do Senhor. Não é uma regra, se a família não é uma família temente a Deus, que você não vai ser. Não é uma regra. Da mesma maneira que não é uma regra, se a família é temente a Deus, que você vai ser. Essa é uma escolha sua. O que você escolhe hoje? A bênção, a vida ou a maldição? Bom, nós vamos para a nossa conclusão. Nem sempre a família da qual pertencemos supre todas as nossas necessidades e expectativas, pois a nossa humanidade é falha. O único capaz de nos suprir com excelência é o Pai Celestial, que nos conhece por completo, desde o ventre da nossa mãe. Que Jesus seja o seu melhor modelo em todos os momentos da sua vida. Então, ainda que você tenha uma família na presença de Deus, firmada no Senhor, ainda que você tenha um bom pai, uma boa mãe, que ensina você no caminho, que tenta suprir as suas necessidades, ainda assim, eles não se comparam ao nosso Pai eterno, ao nosso Pai celeste, ao nosso Deus, porque o nosso Deus foi Ele quem nos fez, foi Ele quem te fez, foi Ele quem te gerou. Então, Ele é o único capaz de suprir todas as suas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Então, ainda que o melhor dos pais aqui na Terra não conseguiria suprir talvez o vazio que você sente, uma tristeza, uma falta, só o Senhor é capaz, só o Senhor, o Pai eterno, o Pai celeste, Ele é o melhor exemplo para a sua vida e para a minha vida. Então, a minha oração, o desejo do meu coração é que você escolha pela bênção, porque essa escolha só quem pode fazer é você. Não tem ninguém que pode fazer essa escolha por você. Não tem ninguém que pode levantar a mão e falar assim: Senhor, eu te aceito na minha vida, eu entendo o sacrifício que o Senhor fez, eu aceito esse sacrifício para mim. Então, eu desejo do fundo do meu coração que você escolha a vida, escolha andar na vida, escolha o caminho correto, o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria que vocês me falassem lá no grupo sobre o rei Josias. Não consegui falar sobre ele, na verdade a nossa lição não abrangia ele, mas eu quero que vocês estudem e falem para mim a respeito do rei Josias. Vou dar uma dica aqui, ele foi o próximo rei depois do rei Amon. Então, ele foi filho do rei Amon. E qual foi a escolha dele? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu aguardo a sua resposta. Que Deus abençoe muito a sua vida. Te amo, tô morrendo de saudade. Logo, logo nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Deus abençoe.